crianças, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema Eu li na Bíblia. Vocês se lembram daquela música que a gente canta muitas vezes lá junto com as crianças nas salas? E nós já falamos de dois personagens. O primeiro foi Davi, até que a gente fez o teatro no culto infantil, vocês se lembram? Aí na outra semana nós falamos sobre Sansão, que era um homem forte, que tinha o cabelo comprido, porque ele tinha feito um voto de Nazireu. Vocês se lembram disso? Que quando a mãe dele ficou grávida, antes disso, o anjo veio e falou com ela que era para fazer um voto de Nazireu. Vocês se lembram? A gente falou sobre tudo isso, hein? E hoje nós vamos falar sobre Abraão, que na música fala que ele era o quê? Vocês se lembram? Vocês sabem que eu não sei cantar, né? Mas eu vou cantar o refrãozinho. Forte e corajoso como Sansão. Amigo de Deus como Abraão, isso mesmo. Então hoje nós vamos falar sobre Abraão, que na Bíblia ele é conhecido como amigo de Deus. Nós vamos falar do começo da história dele, tá bom? Hoje, eu não sei se vocês repararam aí que tá tudo um pouco diferente, né? Tem luzes aqui atrás, tem a imagenzinha que vai aparecer aí para vocês. Então a gente está cada dia fazendo uma coisa diferente. Eu espero que vocês prestem atenção, hein? Porque não vai ter prova igual teve na outra vez, mas prestem atenção. Há muito tempo atrás, depois de vários anos que já tinha acontecido o dilúvio lá da história de Noé, vocês se lembram? Então, um homem chamado Tera teve um filho chamado Abrão. Então, o nome do pai de Abrão era Tera. E aí, eles viviam todos juntos, sabe? Quando a gente junta pai, mãe, tio, vó, avô, todo mundo. Então, eles viviam todos juntos. E aí, um dia, Deus chegou para Abrão e falou assim para ele: Abrão, pega as suas coisas e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. Só que assim, na hora, ele nem sabia para onde é que ele ia. Deus falou para ele: pega suas coisas e vai. Aí o que ele fez? Pegou a esposa dele, Sarai, pegou Ló, que era o sobrinho dele, os homens que trabalhavam com ele, os animais que era dele, ele era muito rico. Então ele pegou todas as coisas que ele tinha e foi para onde o Senhor ia mostrar para ele. Aí nesse caminho, aconteceu que ele chegou em um lugar que era considerado um lugar santo, lá em Canaã. O nome era Siquém. Eu não sei se falar Siquém ou Siquém, mas era assim, tá lá em Gênesis, a história de Abrão. E aí, quando ele chegou lá, ele edificou um altar para o Senhor, que são essas imagens que estão aparecendo aí. Então, a primeira parte foi quando ele pegou todas as coisas dele e foi para o lugar onde Deus ia mandar. E mais adiante no caminho, ele edificou um altar ao Senhor. E aí, foi passando um tempo e eles chegaram no Egito. Quando ele chegou no Egito, a mulher dele era muito bonita, Sarai era bonita, e ele ficou com medo dos homens fazerem alguma coisa com ele para ficar com a mulher dele, porque a mulher dele era bonitona, né? Aí, sabe o que ele fez? Contou uma mentira. Abrão falou para Sarai que ela ia fingir que não era esposa dele, porque aí, se caso os egípcios fizessem alguma coisa, não ia precisar machucar ele nem nada, né? Pensando em querer ficar com a mulher dele. Então, eles pegaram e chegaram lá no Egito, falaram com o pessoal de lá e tudo mais. E o pessoal do castelo, lá de onde era no Egito, falaram sobre a mulher de Abrão, que ela era muito bonita. E aí, um tempo depois, aconteceu uma coisa ruim com os egípcios. E aí, sabe por quê? Por causa que Abrão tinha mentido, falado que Sarai não era esposa dele, só que era. Então, o Senhor derramou algo ruim lá no Egito sobre aquele povo. E aí, eles chamaram Abrão e falaram assim: peraí, quem que é essa mulher aí? Porque isso está acontecendo, tem algum motivo? E aí, eles descobriram que Sarai era a esposa de Abrão, pegaram todas as coisas de Abrão e falaram assim: ó, pode sair daqui, pode ir para lá, pega sua mulher, pega suas coisas, e deu um monte de coisa para ele. Só que vocês se lembram que junto com Abrão estava Ló, que era o sobrinho dele? Eles tinham muita coisa, muitas riquezas, muitos animais, e os homens que trabalhavam para eles até chegavam a brigar, porque assim, era tanta coisa, mas tanta coisa. E aí um dia, Deus falou com Abrão e Abrão falou assim: bom, eu e Ló vamos ter que nos separar.
Vamos ter que cada um para um lado. Então, Abrão, olha eu já encurtando a história. Abrão chegou para Ló e falou assim, Ló, nós vamos precisar nos separar. Então, você escolhe para onde você quer ir e eu vou para o outro lado. Vamos cada um para um lado, com as nossas coisas, com as nossas riquezas. E aí, tá vendo essa imagem que tá aí, onde tem 2 homens, tem algumas coisas de água, que é um rio, num vale. Então, essa já é a parte que está Ló e Abrão fazendo a escolha para que lado cada um ia. Como de um lado era deserto, porque eles estavam em Canaã, e do outro lado tinha água, que era do Vale do Jordão, então Ló, muito espertinho, falou assim, eu vou lá para o lado do Vale do Jordão, que era para o lado leste de Canaã, e Abrão ficou para o outro lado. E aí, esse é o comecinho da história de Abrão, que nós vamos parar por aqui, na nossa história de hoje, na nossa aula de hoje. Que tem 2 coisas muito importantes nisso que eu falei para vocês. A primeira delas foi que Deus falou para Abrão ir para onde ele mandasse. Abrão não sabia para onde ele ia. E sabe o que ele fez? Ele obedeceu a direção que Deus deu. Vocês são obedientes? Às vezes, os nossos pais falam algumas coisas, ou as professoras, ou, sei lá, alguém da nossa família diz alguma coisa, e a gente nem sabe o que é, e a gente fica questionando, ou a gente faz cara feia, ou a gente não obedece. Imagina Abrão, que nem sabia para onde ele ia, e ele obedeceu a Deus. Só que depois, não sei se vocês lembram aí, o que ele fez quando ele chegou lá no Egito? Ele falou uma mentira. Porque Sarai era esposa dele, mas o que ele fez? Apresentou ela só como uma parente, porque ele teve medo, ou seja, ele não confiou que Deus podia proteger ele. Então, nós temos o que a gente tem para aprender com esse começo da história de Abrão? 2 coisas. A primeira delas, que nós precisamos obedecer. Na verdade, vocês já sabem disso, né? Eu sei que vocês se esforçam para obedecer, ou pelo menos deveria, né? Mas Abrão foi obediente à direção de Deus. E ele sofreu a consequência da mentira que ele contou lá no Egito, quando ele chegou lá. Então, lembrem-se, toda mentira que a gente conta, uma hora vai ser descoberta, porque a Bíblia diz que tudo que está em oculto, um dia vai ser revelado. Então, não adianta achar que a gente esconde as coisas de Deus, esconde, sabe aquela mentirinha que a gente fala para a mãe que escovou o dente, mas não escovou? Um dia ela vai saber. Ou então uma coisa mais séria, a gente pega alguma coisa do amigo e acha que ninguém vai ficar sabendo? Pois é, Deus está vendo. E tudo que está em oculto um dia será descoberto. Esse começo da história que nós falamos está lá em Gênesis, capítulo 12. 12, 13, que é onde começa a falar sobre a história de Abrão. Então, vocês vão pegar na casa de vocês e vão ler o começo dessa história que eu contei, tá bom? Então, lembrem-se, Abrão, ele foi obediente à direção que Deus deu. E é isso que nós precisamos ser, obedientes à direção que Deus nos dá. Ah, mas como que eu sei qual que é a direção de Deus? A gente tem que orar. Deus fala com a gente. Através de muitas coisas, ele fala conosco através de sinais. Então, a gente precisa pedir para o Senhor, Deus, me ajude a ouvir a sua voz. Me ajude a entender quais são os seus planos. Me ajude a entender quais são as suas direções. Tá bom? Então, vamos orar. Fechem os olhos aí. Vocês repetem comigo, tá bom? Eu falo e vocês repetem. Mão no coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigada por mais um dia de vida. Obrigada por tudo que o Senhor fez. Limpa o meu coração de toda mentira, de todo engano, de tudo o que eu fiz que não te agradou. Que todos os dias eu possa viver em santidade. Me ensine a ser obediente como Abrão foi. Que eu não venha questionar as suas direções. E mais do que isso, Senhor, me ensine a ouvir a sua voz, a entender as suas direções. É o que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, lembrem-se que Abrão era obediente e que toda mentira um dia vai ser descoberta, tá? Próxima aula a gente continua a história de Abrão, tá bom? Beijos, tchau!